Para o nosso debate, recebemos a deputada federal Clarissa Garotinho, do União Brasil, do Rio de Janeiro, e também o deputado estadual por São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL. Eu lembro a você que você pode participar aqui do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Você acha que os candidatos à presidência devem participar dos debates? Sim ou não? Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Eu tenho informação que a deputada Clarissa Garotinho ainda não está conosco, é isso, Fê? Mas já tem o deputado estadual pelo PSOL de São Paulo, Carlos Gianazzi. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Piotr. Boa tarde pelo convite para fazer essa conversa com vocês. Deputado, eu começo com o senhor já, até que a gente consiga acertar o sinal da deputada Clarissa Garotinho. O senhor é favorável que os candidatos, sobretudo a presidência, porque é lá que normalmente acontecem grandes debates, embora obviamente isso também vá acontecer nos estados, para os governos estaduais, o senhor é favorável que eles tenham de participar desde o primeiro turno dos debates nas emissoras de rádio e televisão? Eu sou totalmente favorável, Piotr. Eu acho importante que todos os candidatos, não só à presidência da República, mas aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara Federal, as assembleias legislativas façam debates exaustivos o tempo todo. Isso é importante, transparência, debate, diálogo com a população, utilizando os meios de comunicação de massa, sobretudo. Então, não faz mal para ninguém participar de debates. Eu acho uma bobagem um candidato que está na frente falar: eu não vou no debate porque os outros estão atrás, eu não vou me desgastar. Eu acho que todos devem participar e fazer o debate aberto, franco, olho no olho da população e dos outros candidatos também. Eu não vejo problema nenhum. Eu sempre tive essa posição há muitos anos, independentemente de quem está na frente, né? Porque normalmente é isso que acontece. O candidato que está em primeiro lugar, ele diz: eu não vou me desgastar porque eu tenho a perder. Eu acho que não. Eu acho que a população tem sempre a ganhar com debates exaustivos sobre propostas para a área econômica, social, para tirar o Brasil dessa situação em que ele se encontra. Então, eu defendo debates em todos os níveis e o tempo todo. Deputado, por que o senhor acha, então, que alguns candidatos agora, no século XXI, em 2022, estão considerando não participar dos debates com o mesmo argumento que se tinha lá nos anos 90? A gente viu, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não participou do debate, depois o presidente Lula também não participou do debate, quando estava, obviamente, mais bem colocado. E o argumento naquele momento, e nós não tínhamos, por exemplo, que é hoje a internet, essa rede de informação por redes sociais, sobretudo, que caminha com uma velocidade gigantesca, eles consideravam, obviamente, o rádio e a televisão, naquele momento, como o senhor mesmo lembrou, eles poderiam ser alvo de todos os outros candidatos que estavam liderando as pesquisas. Tá, mas não participar de um debate e ter chance de responder, sendo que a internet vai continuar criticando, independentemente disso, não é uma visão, digamos, muito demodê do século passado que não se aplica mais à realidade hoje? Eu acho que sim. Ou também os candidatos ficam com medo do debate, né? Como aconteceu com o atual presidente Bolsonaro, que é uma pessoa tão despreparada que ele tem medo de debate. Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que não dá mais para ter esse tipo de comportamento na atual conjuntura. Nós temos que participar de todos os debates, tem que debater programa, né? O que cada candidato tem de proposta para combater a fome, a miséria social, a alta do preço dos combustíveis, a fila do osso, né? A falta de investimento na educação, na cultura, na saúde pública, a falta de combate à pandemia, tudo isso tem que ser debatido. Eu quero saber o que cada candidato tem para propor. E o debate é a melhor ferramenta para isso, porque ela antecede a eleição. Todos os candidatos devem ter um programa, e esse programa tem que ser debatido e conhecido. Eu acho importante o debate. Em qualquer nível, não há mais justificativa para que eles não ocorram. A deputada Clarissa Garotinho, do União Brasil, já está conosco. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora. Obrigada, Adalberto. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar participando desse debate na Jovem Pan. Deputada, a pergunta é exatamente a mesma para a senhora, inicialmente. A senhora acha que os candidatos devem participar dos debates durante o processo eleitoral, durante a eleição, ou seja, tudo que tem hoje
justamente disponível. Os debates em rádio e televisão são extremamente tradicionais, mas já participarem a partir do primeiro turno? Olha, eu sou totalmente favorável à participação dos candidatos nos debates. Quero dizer que o debate ele é um importante instrumento da democracia. Primeiro, constatar esse fato, o debate como um importante instrumento da democracia. Isso não tem nada a ver com estratégia de campanha, né? Estratégia eleitoral é algo completamente diferente. Então, a minha opinião pessoal é que sim, os debates eles são importantes, né? É um momento em que os candidatos podem apresentar as suas propostas, mas também é um momento onde os candidatos eles estão fora do seu ambiente de controle. Isso é a grande novidade do debate, porque quando você está no horário eleitoral, quando a sua propaganda está passando, aquilo é um ambiente totalmente controlado. Você tem um marqueteiro produzindo aquilo, você tem a emoção de uma música, de um jingle. Agora, no debate, não. No debate, você está frente a frente com os seus adversários na eleição, sendo confrontado nas suas ideias. Então, esse é o momento onde o eleitor tem a possibilidade de ver o candidato como ele de fato é, como ele se sai no momento de pressão, como ele reage quando ele é confrontado com as suas ideias, como ele convence o eleitor de que ele é o mais preparado, o mais humano e o melhor para governar o Brasil ou um estado. Então, eu sou sempre favorável a que todos os candidatos participem, né, dos debates eleitorais, embora isso nem sempre aconteça, né? O Lula, por exemplo, na reeleição de 2006, quando estava liderando as pesquisas, ele optou por não participar do debate. Ele acabou não conseguindo os 50% dos votos que eram necessários para vencer no primeiro turno, não participou do debate eleitoral e, em seguida, no segundo turno, ele reconheceu que foi um erro não ter participado. Não se pode afirmar que ele não venceu no primeiro turno porque não participou do debate, mas isso pode sim ter feito a diferença, porque embora as estratégias, né, do marketing, da política, às vezes entendam que é melhor que o candidato não participe do debate, isso nem sempre é bem visto pela população, porque talvez o momento mais aguardado das eleições seja justamente o debate. Me permita, a senhora fez uma citação que era exatamente o meu questionamento a seguir, que quero levar a senhora e também ao deputado Carlos Gianazzi. A senhora acha que a população agora, vamos falar do eleitor do século XXI no Brasil, o argumento que se tinha lá atrás para não participar de debates, até porque, obviamente, a televisão e o rádio dominavam todo o noticiário, eram os grandes veículos de comunicação de massa, só que hoje nós temos a internet. Não participar do debate não é abrir mão da possibilidade de defesa, porque eles usam o mesmo argumento. A gente já ouviu isso, inclusive, da campanha de Lula e também de Bolsonaro, dizendo que podem não participar porque seriam alvo de todos os outros, porque eles lideram as pesquisas até o momento. Estão muito distantes, inclusive, do terceiro colocado. Só que a internet continua funcionando do mesmo jeito. A televisão está dando, na verdade, neste caso, se antes era a única oportunidade de exposição, é agora a chance de poder responder, inclusive, ao que ele não consegue nas redes sociais, porque você tem, claro, um debate em que está sendo acompanhado pelo país todo. Por que a senhora acha que eles têm essa visão? Eu perguntei exatamente a mesma coisa ao deputado Gianazzi, porque eu acho que é uma visão dos anos 90 que não cabe mais no século XXI. Olha, primeiro que as redes sociais, ela cumprem o papel, né, de informar sobre as suas propostas, de confrontar, mas não diretamente um com o outro. É um papel muito mais da militância, é um papel muito mais dos candidatos, dos partidos políticos, de fazerem diretamente o seu confronto de ideias e apresentar as suas propostas. Mas não há um confronto direto entre os dois. Então, na minha opinião, nada substitui esse confronto frente a frente entre os candidatos. Mas entendo que tanto para a campanha do Bolsonaro quanto para a campanha do Lula, nenhum dos dois queira participar dos debates. Porque hoje existe uma polarização no Brasil, essa polarização interessa aos dois candidatos para que não surja uma terceira via e os dois se consolidem no segundo turno, nos debates eleitorais, e aí sim eu acredito que os dois irão participar. Então, como estratégia, eu considero uma estratégia correta se os dois não forem, porque isso esvazia o debate, né? Quem vai querer escutar num debate eleitoral candidatos que hoje pontuam com 2, 3 pontos na pesquisa? Então, isso acaba esvaziando. Por outro lado, né, é importante também a gente analisar que, embora seja uma estratégia de campanha, né, dos dois,
não vamos confrontar com mais ninguém porque existe já uma polarização, vamos levá-la para o segundo turno, essa polarização, se ela continuar excessiva do jeito que está, pode dar a vitória a um dos dois candidatos no primeiro turno. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Tá. Deputado Carlos Gianazzi, me permita avançar um pouco nesse debate. O quanto tem de cálculo político decidir ou não participar de um debate e o quanto tem de cálculo de marketing político? Porque são coisas muito diferentes. A gente viu, por exemplo... Primeiro cumprimentar, deputada pois não. Clarice. Olha, eu acho o seguinte, que, como você disse mesmo, essa questão do marketing dos anos 90, quando os partidos pagavam milhões para os marqueteiros. Acontece que esse movimento perdeu bastante força. Hoje os marqueteiros estão em baixa nas campanhas eleitorais. Tem candidato que não quer mais nem marqueteiro. Marqueteiros foram presos, inclusive. Então, é um outro momento, como você mesmo disse. Os candidatos normalmente eram guiados pelos os seus marqueteiros, os especialistas em marketing. Eu acho que isso diminuiu bastante e nós teremos um novo comportamento a partir de agora. Né? Eu vejo o caso do Ciro Gomes. Ciro Gomes está sendo orientado agora pelo João Santana, né, que era o marqueteiro da Dilma, só que ele está se autodestruindo com a linha que ele adotou, creio que orientado pelo João Santana. Então, eu acho que a era dos marqueteiros, ela ficou para trás, ficou para o século passado também. Hoje, com as redes sociais, né, hoje é muito diferente. E eu acho, por exemplo, um candidato como Lula, extremamente preparado, com a experiência que ele não tem que ter medo de debater com ninguém. Um exemplo, né? Ele é muito preparado para fazer debate. Então, eu acho que eu já discordo, deputado. Ele tira de letra e coloca todos no bolso. Olha que eu não sou do PT, eu sou do PSOL. O PSOL sempre teve candidatos próprios. Nós apoiamos a Luiz Helena, o Plínio de Arruda Sampaio, a Luciana Genro, o Boulos, mas eu reconheço que o Lula é muito preparado, a experiência. Olha, deputada Clarice Garotinho, pois não. Discordo completamente do deputado Carlos. Eu acho que a ida ao debate só beneficia o Bolsonaro. Eu, se estivesse no lugar do presidente Bolsonaro, iria aos debates. Porque o Bolsonaro ele já é confrontado todos os dias. Né? Todos os dias o Bolsonaro apanha na maior parte dos veículos de comunicação, ele é o presidente, então tudo que ele faz tem uma repercussão muito grande, a oposição bate nele todos os dias. Eu acho que os principais dilemas que o Bolsonaro precisava enfrentar, ele já enfrentou. Eu não vejo um fato novo no debate eleitoral que possa prejudicá-lo, pelo contrário. Eu acho que ele vai poder mostrar o quanto o Brasil avançou e melhorou, mesmo fazendo uma comparação de 4 anos, sendo 3 debaixo de pandemia, com 15 anos do PT. Então, eu acho que o debate ele beneficia o Bolsonaro. Né? Agora, nem o Bolsonaro quer ir ao debate, a priori, nem o Lula quer ir ao debate. E isso, essa não vontade de participar dos debates, é muito mais uma estratégia, não dos candidatos, mas dos seus marqueteiros eleitorais, na tentativa de manter essa polarização. Mas eu, no lugar do presidente Bolsonaro, iria. Porque os índices do Brasil, né, essa semana, o Brasil se consolidou aí entre as 10 economias do mundo. Né? Nós tivemos um avanço muito grande, né, acima do Reino Unido, da Austrália, de diversas outras economias consolidadas no mundo, porque aquela política do fica em casa, vamos fechar tudo, isso prejudicou o Brasil num primeiro momento, mas as medidas foram adotadas, 68 milhões de brasileiros receberam ali o auxílio emergencial, 18 milhões de brasileiros estão recebendo o Auxílio Brasil. Nós temos aí o Pix, que é uma revolução. Ele tem muita coisa boa para mostrar, então eu acho que o debate beneficia ele. E não acho que o Lula é tão preparado quanto disse o deputado Carlos, porque nas últimas semanas ele só tem falado gafes, né? Só tem cometido gafes aí nas suas aparições. Me permitam entrar nesse tema, obviamente, com perguntas. Deputado, por gentileza, só me permita fazer um questionamento. O senhor fez menção ao preparo do presidente Lula para debates. O senhor acha que ele... Que país é esse que ela citou agora? Eu não sei. Acho que ela vive no outro planeta. Tá, mas deixa ele fazer uma pergunta objetiva. O senhor acha que o pré-candidato Lula está preparado para debate do século XXI ou de assuntos e temas e modelos do século XX? Porque houve muita mudança. Não, primeiro, então, mas olha,
Primeiro, eu fiquei assustado com essa intervenção da deputada Clarice, porque ela está no outro planeta, falando de um governo que destruiu o Brasil. O Brasil está destruído, devastado na área da saúde, da educação, da cultura, da economia, fila do osso, desemprego, né? A gasolina R$ 8, R$ 9. Eu não sei de onde que a deputada Clarissa tirou, né, essa análise. Realmente eu fico chocado com esse universo paralelo que ela está fazendo a sua análise, né? Eu acho que o Lula está preparado. Eu tenho divergências com o Lula também. Fui um crítico durante os 13 anos do governo Lula, né? E tenho críticas. Agora, não dá para não reconhecer que o Lula é um político extremamente preparado, né? Capacitado, com experiência. Eu acho que isso é inquestionável. O mundo todo, o planeta todo respeita o presidente Lula pelos seus méritos, né, pelas suas realizações, repetindo que eu tenho críticas, mas porque poderia ter avançado muito mais, não avançou. Então, eu acho que ele está preparado. Se agora o Bolsonaro não consegue construir uma frase. Ele não entende nada de economia, de nada. Ele é o destruidor do Brasil, Bolsonaro. Deputada Clarice... E responsável também pelo genocídio. Mais 600 mil mortes no Brasil. Ele tem uma responsabilidade, pelo menos, por mais da metade dessas mortes. Deputado, genocídio é política de Estado de extermínio. Não é isso que o governo fez. Pode ter errado ali ou aqui, mas genocídio não é uma expressão pesada demais? Se a gente tomar exatamente o significado que a história dá. Pois não, deputada? Eu gostaria de responder ao deputado Carlos. Eu não vivo num mundo paralelo, eu vivo no mundo real. Quem vive num Brasil oportunista são os petistas e aqueles que defendem o governo do ex-presidente Lula. Porque o tempo todo usar a inflação, que é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive nos países governados pela esquerda, como a Argentina, aqui do lado, né? O mundo inteiro está vivendo inflação. É verdade quando a gente diz que o preço do gás aumentou no Brasil, mas aumentou muito mais nos Estados Unidos. É verdade quando a gente fala que a energia elétrica aumentou no Brasil, mas aumentou muito mais na Europa. Agora, o que não dá é para a esquerda fazer um discurso oportunista. Olha, tá tudo caro, tá? Ninguém está feliz com isso. Nem o presidente Bolsonaro está feliz com isso, mas não é exclusividade do Brasil. É um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro e as medidas estão sendo adotadas. Agora, o que é mais estranho é que no ano de 2014 e 2015, que quem governava era o PT, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos de carteira assinada. E a gente não estava vivendo numa pandemia. A gente não tinha efeitos de uma guerra como a gente tem hoje. Agora, no ano de 2020 e 2021, o Brasil criou quase 3 milhões de empregos com carteira assinada, mesmo diante de um cenário de caos. Então, o que não pode acontecer é o governo do PT, que teve sim, eu reconheço, alguns avanços nas políticas sociais, né? Achar que isso é salvo-conduto para institucionalizar a corrupção no Brasil. Porque o presidente Bolsonaro não acabou com esses programas sociais. Pelo contrário, ele pegou o Bolsa Família, que atendia 14 milhões de brasileiros, pagando uma média de R$ 165, e transformou no Auxílio Brasil, incluindo 18 milhões de brasileiros, ou seja, 4 milhões de brasileiros a mais, pagando mais do que o dobro do Bolsa Família, porque o Auxílio Brasil é de R$ 400. Então, a gente não está aqui para tomar o papel dos candidatos. Eu não estou aqui num debate com o deputado Carlos para ser por gentileza, deputados, por gentileza. A nossa equipe também foi às ruas. Vamos colocar mais gente no debate? A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham da participação dos candidatos nos debates? Elas consideram que os candidatos devem participar dos debates já no primeiro turno? Acompanhe. E aí? Não. Por que você disse isso? Porque tem muita baixaria nas discussões. Sempre teve. Nunca sai nada útil ali. Com certeza. Por que você diria isso? É o momento para eles apresentarem os principais projetos, além de toda a campanha que é veiculada na mídia aberta. Esse é o principal ponto para eles apresentarem os prós e os contras dos projetos de governo e assim por diante. Bom, se eles tiverem coragem, capacidade, mas eu acho que sim, claro, tem que participar. Como é que eu vou saber do programa do cara? Como é que eu vou conhecer o cara? Se ele se esconde. Devia ser, inclusive, obrigado o cara a participar. Depende. Por quê?
porque a televisão virou sensacionalismo de coisas erradas e induzir as pessoas. Então, depende de cada um. Se caso queira participar, tudo bem. Se caso não, sempre. Por que você diz isso? Porque é um meio de você conhecer as propostas de cada um. Não é só a boa figura, o bom falar que você consegue identificar uma proposta, né? Presidenciáveis, sim. Para a gente ter uma opção, ver o que eles estão falando para nós, o que eles estão pretendendo, né? Claro. Por que você diria isso? Pra gente saber mais sobre eles. Não. Por quê? Porque eu acho que vai ser sempre a mesma coisa, nada muda e eles debatendo ou não, nada vai mudar. Sim. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de esclarecer para o público a ideia do que realmente vai ser colocado em prática e fazer com que as pessoas realmente tenham consciência do que a gente realmente precisa para o nosso país. Uma forma de esclarecer para o público as ideias que eles têm e também tomando o que um outro senhor disse, que ele acha que deveria ser até obrigatória a participação. Eu volto ao debate com os nossos convidados, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, deputado estadual pelo PSOL de São Paulo, e a deputada Clarissa Garotinho, pela União Brasil do Rio de Janeiro. Deputado Carlos Gianazzi, eu começo com o senhor. O senhor acha que deveria ser obrigatório, do ponto de vista da transparência no processo eleitoral? Os debates são, obviamente, todos têm que ser convidados, é uma determinação da legislação eleitoral, ou seja, não se exclui candidato nenhum, uma vez que ele esteja registrado e concorrendo, ele tem de participar, independentemente de percentual de pesquisa. Levando-se em conta que nós já tivemos debates onde participaram os candidatos e outros que o que liderava não participava ou que estava no poder não participava, o senhor considera que deveria ser obrigatório a participação no debate? Eu acho difícil tornar o debate obrigatório do ponto de vista da participação do candidato, até porque já há uma legislação hoje eleitoral, uma emissora tem que convidar todos, diria que um processo já quase que democrático no sentido de convidar a todos, embora eu acho que alguns candidatos não são convidados, aqueles que não pontuam, eu acho que todos deveriam ser convidados, né? Então, eu acho que é difícil, eu não tenho uma formação, uma opinião formada sobre isso, eu acho que não há mecanismo para obrigar os candidatos a participarem de debates que são organizados pela imprensa, muitas vezes a imprensa comercial, então eu acho que, não sei, é difícil me posicionar em relação. A princípio, eu acho que obrigatório é meio complicado, que você também fere a liberdade do candidato nesse sentido. Eu acho que se ele não for, ele que fique com desgaste, ele que justifique isso para o seu eleitorado e para a população. Eu já vou entrar nesse assunto também, mas vou fazer a mesma pergunta à deputada Clarissa Garotinho. A senhora considera que deveria ser obrigatório, como sugeriam dos nossos entrevistados aí na enquete que fizemos nas ruas de São Paulo? Olha, eu acho que a realização do debate pelas emissoras de televisão, ele deveria ser obrigatório. As emissoras são concessões públicas, elas têm que atuar na democracia e acho que a realização dos debates deve ser obrigatória. O que não pode ser obrigatório é a participação dos candidatos. Os candidatos, eles têm liberdade de dizer se vão ou não comparecer aos debates. Isso aconteceu quando meu pai, o ex-governador Garotinho, foi candidato no Rio de Janeiro. Nas eleições, ele, quando disputou o segundo turno com o César Maia decidiu não comparecer no debate eleitoral. E aí virou uma entrevista, né? O Garotinho ficou sozinho no debate e ficou sendo entrevistado, mas o debate aconteceu, né? E o Garotinho acabou vencendo as eleições. Então, eu acho que a realização do debate é obrigatória. Agora, a presença do candidato, cada um tem a liberdade de dizer se vai ou não. Tá, então olhando agora para o século XXI, onde nós estamos nesse momento, para o ano de 2022, deputado Carlos Gianazzi, a pergunta é bem objetiva, até para os senhores vivem do dia a dia das ruas e têm contato com o eleitor com frequência. O senhor acha que o eleitor vai punir o candidato que não participar de um debate, tomando pelos valores de agora que o novo eleitor brasileiro tem em relação ao debate político, essa participação mais intensa nessas discussões? O senhor acha que o eleitor vai punir quem não participar de debate? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não há essa cultura na população. Nós não chegamos nesse estágio de entendimento. Eu acho que o candidato perde alguns pontos, realmente, mas eu não sei se chega a haver uma punição no sentido de que o eleitor não vote mais no seu candidato porque ele não participou do debate. Eu acho que nós não chegamos ainda
nesse estágio. Então, eu acho que não não haverá esse tipo de punição do eleitor, né? Ele vai continuar votando ainda, porque esse é um debate novo no Brasil. Deputada, um minuto para a senhora também, final. A senhora acha que o eleitor vai punir o candidato que não participar do debate, independentemente de que situação ele esteja nas pesquisas? Do debate presidencial, com a eleição polarizada que nós temos, eu acredito que não haverá punição do eleitor. A menos que um dos candidatos, né, que está muito bem colocado na pesquisa, vá e o outro não vá. Mas se os dois decidirem não ir, eu não acho que haverá punição. Agora, se a gente passa para os palanques estaduais, né, onde você tem mais de 2 vias, onde você tem, às vezes, 3, 4 candidatos embolados, disputando, a não ida de alguém pode, sim, né, haver uma punição do eleitor em relação àquele que não compareceu. Deputada Clarissa Garotinho, do União Brasil do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação aqui no debate. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, no estado de São Paulo, muito obrigado pela gentileza da participação também no debate.